Olá, seja muito bem-vindo ao RCE Talks, especial Rio Preto Tech Summit. Durante esses 2 dias de eventos, eu vou conversar com empresários, especialistas, parceiros e lideranças que vão impulsionar a inovação, a tecnologia e os negócios em diferentes segmentos. O RCE Talks é uma iniciativa da RCE Digital, empresa especializada em streaming, comunicação empresarial, criada para conectar pessoas, ideias e negócios, é claro, por meio da comunicação. E para iniciar esse episódio, eu recebo aqui ao meu lado o Leonardo Marinoni, que é gerente comercial da RCE Digital. Leonardo, seja muito Muito bem-vindo. obrigado, eu que agradeço o convite por estar aqui com vocês. Vou começar contextualizando a nossa audiência sobre esse evento, que é o maior do interior paulista e que justamente discute tecnologia e transforma empresas e também modelos de negócios, né? E uma dessas grandes transformações está acontecendo na própria maneira como as marcas se relacionam com os seus públicos. Você, que está na linha de frente, você entende que as empresas já enxergam a comunicação como uma estratégia, como um modelo de negócio e não só como ferramenta de divulgação? Sim, primeiramente, bom dia pessoal, todo mundo que está assistindo. A gente conversando um pouco antes, né, e trazendo essa visão, as empresas hoje elas entendem que a comunicação ela deixou de ser algo mais institucional, né, para ela ser mais focado nas estratégias Uhum. gerais. Hoje a empresa, a gente sabe que a atenção é um bem tão escasso, né, e como que você mantém esses colaboradores, como que você mantém a sua audiência retida, seja para o que você for fazer naquele momento, o que, que você está querendo transmitir. Então, com isso, a estratégia por trás, né, da comunicação, ela pesa muito, é onde a RCS se coloca hoje, não apenas Uhum. como uma produtora, mas como uma empresa que entrega a estratégia e os melhores canais de comunicação. E o comportamento do consumidor, ele vem mudando na última década e parece que cada vez de forma mais ágil e mais consistente. Você entende que o comportamento do consumidor faz com que as marcas mudem as suas estratégias, Sim, força as marcas? isso todos os dias, né? Se a gente parar para pensar, vamos trazer o que está em alta hoje, que são as live commerce. Se a gente parar para falar sobre live de vendas, a live de venda, ela já é, se a gente for parar para pensar que hoje alguns canais que já iniciaram lá atrás, como o Polishop, Shop Tour, a gente estava comentando sobre a atual propaganda com Araci, Eram é um canais de canais TV que inteiros. vendido, a comunicação ela mudou, mas ainda a forma de vender ela se manteve. O que muda é o canal. Hoje em dia a gente migrou para as redes sociais, se a gente falar sobre TikTok Shop, por exemplo. O TikTok Shop, o ano passado, foram 8 milhões de horas Uhum. consumidas só em live shop. Isso dá 740 anos, isso somente no Brasil. É uma plataforma que está vindo para 49 bilhões de reais em faturamento, né, daqui até 2030. Então a Nos gente vê, Estados Unidos já está entre as maiores já está entre plataformas as de maiores vendas. plataformas de venda, principalmente para o mercado varejista. Esse é o desafio maior. Será que o varejo ele se sustenta de que maneira hoje dentro com essas tecnologias ou com essa inovação, com essa mudança de comportamento do Uhum. perfil do consumidor? E quando a gente fala dessa mudança do perfil do consumidor, a gente vê que números eles balizam e garantem essa mudança. A gente está falando sobre que live perante ao e-commerce, ele vende 30% contra 3% do e-commerce a conversão. 30% de De faturamento. faturamento. A conversão de uma live de venda ela está em torno de 30%. Do e-commerce é de 1 a 3%. E tem muito a ver sobre a fluidez, sobre a compra na emoção, sobre a retenção da atenção. Então, essa comunicação e essa estratégia que as empresas estão usando perante o comportamento está ajudando a também dar esse crescimento e esse ganho de mercado. Porque a empresa que para apenas hoje nos canais principais tradicionais do varejo, com a geração Z, que é a que mais consome, a geração Z ela consome em torno de É isso que eu 83% ia de te live perguntar. commerce. Quem está lá? Quem está na live shop? Tanto em termos de marca, quais são as empresas que estão lá e qual é o público que está lá Tá, comprando? vamos lá. Quanto à questão de público. O público, todos os públicos, eles estão, tá? Uhum. Existem os públicos que são mais ativos, menos ativos. Existem, hoje, dentro de live shop, produtos que com ticket menor, com ticket maiores, como é o exemplo da joia, que a gente estava Uhum. conversando. Existem também dentro desses produtos com saídas mais rápidas, e quem consome hoje 83% do público da geração Z já tem mais, vamos dizer, mais naturalidade e confiança, né? Que a gente sabe que tudo que envolve internet, ela tira um pouco da confiança. A credibilidade ela é difícil de se conquistar.
Então, entrega rápida, ou se vai entregar ou não, se a empresa é grande ou não, se aquela promoção é real ou não. Mas um parênteses, difícil de conquistar, mas não impossível. Ela só precisa de impossível. estratégia. Exatamente, que É entra só naquela precisa parte estratégia. que a RCS se posiciona. Nós pensamos muito estrategicamente em como atingir exatamente cada etapa dessa comunicação. Tá? Esse público que está lá, esse público geração Z, seja a nossa geração, que também consome muito, mas numa conversão geral, 83% é da geração Z que está ali, os outros 17% divide entre outras gerações. Mas o consumo, de novo, entre um e-commerce, ou os acessos de e-commerce versus os acessos de live e-commerce, a conversão está em 30%. Então, a gente entende que a live ela É um vem número muito muito grande, muito é expressivo. muito expressivo, porque a compra ela é feita, a gente estava falando sobre a facilidade de pagamento. O que muda, na verdade, da diferença de um e-commerce para uma live? É você ter a fluidez do pagamento. Hoje a gente precisa de muito tempo, a gente demanda muito tempo para qualquer coisa. Então, quanto menos tempo a gente fizer em alguma ação, é o que a gente vai gostar de fazer. Tanto que a live, o botão clique aqui, Apple Pay 2 cliques, você validou com a sua facial, está comprado. Em menos de um minuto a compra está concluída. Em menos de um minuto. Quando você vai para um sistema de pagamento de um e-commerce, você tem que preencher cadastro, colocar suas informações. Às vezes você esqueceu a senha do seu e-mail e naquele momento chegou uma notificação no WhatsApp, chegou uma notificação de um e-mail, você saiu dali, o momento de compra perdeu. Então, e a queda de carrinho de compra, a perda de carrinho de compra de e-commerce, ela é mais de 40%. Né? E em live shop isso acontece muito menos, porque a compra é feita na emoção. Então, essa é a diferença. O algoritmo já é estratégico em te entregar aquele conteúdo. Exato. Você está ali acessando, está rolando o seu feed, a sua timeline. Ele te entrega algo que ele sabe que você precisa. Exatamente. Tem uma estratégia de venda super convincente. Tem a compra emocional, que você mencionou. Exatamente. A compra é facilitada. Exatamente. Quase não tem como escapar da compra. É difícil, porque é a retenção, e tem a retenção direta da comunicação que você tem com o criador, com o apresentador, as perguntas, as dúvidas que você quer retirar, se você quer saber se aquela... Em tempo real. Em tempo real. Qual que é a textura dessa roupa, como que é, se tem outras cores. Então, as dúvidas são tiradas em tempos reais, que são as dúvidas que você quer pertinente a você e mais outros, e aquilo faz que você compre. Então, só que além disso, de saber se o canal ideal, entra muito no que a gente começou a falar sobre a estratégia por trás disso. Certo. A estratégia por trás é ir para live shop, a gente vai abandonar os canais tradicionais e ir para live shop? Não. A ideia da comunicação atual, né, as empresas utilizam a comunicação atual para entender quais são as melhores formas, porque não adianta eu abrir uma loja, de repente, seja ele no TikTok Shop, no Mercado Livre, e não treinar também os embaixadores, né, que são chamados da marca, que são as pessoas que podem representar a marca. Os porta-vozes. Então, a comunicação, ela parte para isso. O que a gente vai fazer para validar esses produtos que nós vamos vender? Nós vamos criar talvez pílulas de conhecimento, treinamentos para validar um canal específico de determinada marca e distribuir esses canais de treinamento, de comunicação, como se portar, como falar, como tentar reter a atenção do público. Então, a estratégia por trás, ela valida muito mais. E aí é onde a gente entra para tentar buscar, entender um pouco sobre o canal. Fazendo o planejamento completo. Exatamente. Como a gente estava, como eu te falei anteriormente. Em off, aqui né? nos bastidores. Nos bastidores, nós temos empresas aqui que usam canal próprio para fazer venda, né? Elas não vão para as redes sociais, não vão para redes conhecidas, utilizam um canal white label, que é nosso, um desenvolvimento da RCE, onde a gente coloca a marca da empresa e vende mais de 250 milhões no segmento B2B. Então, é possível, sim, com estratégia, a comunicação acertar uma venda de 250 milhões de reais em 2 horas de live. E há algum setor que se beneficia mais ou todo mundo pode usufruir? Todos os setores, né? Se a gente falar sobre venda direta, sobre as conversões diretas, a gente sabe que o varejo, né? A compra no varejo... O varejo surfa mais. Ele surfa muito mais, porque são compras no impulso. A gente compra muito no varejo, coisa que a gente não precisa. Essa é a realidade. Coisa que a gente tá ali, vai no impulso e compra. A gente acha que não precisa. Na hora que chega a compra, eu falei, eu precisava disso aqui sim. A dopamina sobe, fica todo mundo feliz, então acaba precisando. Mas a ideia principal é que o varejo se beneficie disso, tá? E as outras empresas de outros segmentos a gente consegue de novo, que aí entra os canais. O que é uma live e-commerce? Onde que a gente vai entrar? É uma live de venda, é uma live de lançamento? A gente vai se comunicar com quem? Com os stakeholders, com os clientes, com parceiros? Então, ela funciona, a comunicação estratégica e pensada, ela funciona para qualquer empresa, qualquer nicho, sabendo aonde a gente vai atingir. Perfeito. Entendeu? E em tempos de inteligência artificial, automação, a gente está nesse evento que é
tecnologia por todos os lados, a gente também precisa falar de humanização. Sim. Como tornar essa comunicação mais autêntica? Isso também começa lá no planejamento. Começa no planejamento, porque, de novo, a gente tem as IAs, né, e os vídeos, eu acho que isso vem beneficiando muito, Uhum. mas eu acho que o principal é o como você quer levar isso, essa comunicação, e para quem você quer, de novo, começa lá na estratégia. Por quê? Que é muito importante. Se você quer comunicar com a empresa, por exemplo, você quer fazer uma comunicação interna, Uhum. ou um vídeo institucional, como que você vai colocar uma IA, alguém que não conhece da sua empresa, para falar sobre a sua empresa? Como que você vai transformar? E existem muitos vídeos de IA e as pessoas entendem já o que é IA, apesar de muitas coisas não entendermos, Não entenderem a gente ainda. passar A gente tá lutando ainda. despercebido, né? Mas assim, a comunicação real, eu acredito muito que vamos trazer um pouco vamos dizer que é mais artesanal e mais Uhum. criada por pessoas pensadas, porque as pessoas, elas têm algo que a IA ainda não tem, que é o sentimento, que é você conseguir entender o feeling, conectar com pessoas, engajar. saber as dores reais. Isso a gente consegue fazer, mas um prompt não vai fazer, ele não vai fazer. Então, uma comunicação assertiva, sabendo como a gente vai desenvolver isso, eu acho que a gente vai ter a IA como parceira, beneficiando em algumas coisas. Eu estive recentemente vendo uma tecnologia que eu achei fantástica, onde a comunicação, todos os conteúdos são gravados por uma produtora. Eles fizeram de uma montadora, gravaram todos os conteúdos de uma Uhum. montadora. E na IA você faz a campanha, só que ele une todos esse conteúdo que foi gravado em 24 horas, une e te entrega uma edição mais rápida. Então ele beneficia de um lado, onde você tira vamos dizer, um gargalo, porque a gente sabe que uma edição... A edição é um processo, pós-produção é um processo delicado. Exatamente. E aí a gente pula isso para um tempo menor, de conseguir fazer isso em 5, 10 minutos com a IA, algo que talvez demoraria 5, 10 horas, no mínimo, entendeu? Uhum. Então a IA, ela vem para beneficiar, eu acredito muito, mas a gente tem que ter esse cuidado estratégico na hora de desenvolver as comunicações. E nesse segmento ainda de audiovisual, me fala sobre as etapas da jornada do cliente. Uhum. Você tem me falado aqui sobre planejamento, sobre o contato, sobre a estratégia bem formada. Como é que o cliente fica nesse processo? Em qual momento dessa timeline ele é pensado ou é ouvido? Não, o cliente, quando a gente vai desenvolver uma campanha, é desde o início. Desde né? o início. Desde o início, porque como que a gente vai... Existe um livro chamado Capitalismo da Atenção, Uhum. e ele fala justamente isso, que o dinheiro, ele está onde a atenção está. E hoje, com a quantidade de estímulos visuais que nós temos, a gente perde foco muito rápido. Às vezes, numa conversa que a gente está aqui, Porque o você celular falou do vibra. carrinho. Exatamente. Da perda do carrinho, porque ele vai fazer Exatamente. 1000 outras coisas. Então, quando a gente vai pensar na jornada do consumidor, ele está em todo momento ao centro. Porque a gente está fazendo para ele, porque a empresa, no final, ela vende para alguém. Ok. Então, a gente precisa Então entregar o cliente isso. não é a cereja do bolo. Não, Ele faz ele faz ele é o parte bolo todo. do bolo todo. Em todos os momentos, ele está ali dentro dessa jornada. E o que o cliente não tolera mais na comunicação? O que ele não aceita mais? O que eu vejo hoje é uma comunicação perdida, prolixa, eles querem mais direção, eles não aceitam também. Hoje a gente está tendo muito mais uma interação, né, dos creators internos, né, que são as pessoas que trabalham ali dentro, que estão vendendo de fato aquilo que elas fazem, porque existem mais conectividade, existe mais verdade, deixou um pouco os influencers que não se preparam ou que só vão vender por vender, deixou de passar verdade. Então, eles conseguem entregar, a comunicação consegue entregar a verdade por trás disso. Então, eu acho que essa falta de clareza e não ser verdadeiro, os clientes, eles não toleram mais Não hoje em toleram dia. mais. E a velocidade nas entregas, né? Na entrega que eu digo do conteúdo, eles querem tudo mais rápido, eles querem as informações rápidas. Querem volume, então eles precisam disso. Então, o tempo, ele é escasso, a atenção é escassa e a gente fala isso baseado em clientes. Então, o cliente, ele não tolera mais perda de tempo, ele não tolera mentiras. Então, eu acho que nunca toleramos, mas hoje, no momento atual, com a tecnologia na palma da mão, é menos ainda. Menos ainda. E a gente tem falado de vendas aqui nos últimos minutos, mas vamos falar de conteúdo também? Claro. Por exemplo, o RCE Talks é um exemplo disso. Sim. O conteúdo, ele também engaja, ele também fideliza. Demais. E aí entra um ponto que é bastante importante a gente falar sobre a comunicação estratégica para as empresas. De novo, a gente colocando a estratégia sempre ao centro, né? Porque é onde a RCS se posiciona como uma empresa estratégica que ajuda
todas as empresas em todas as etapas. Conecta todo mundo. Todo mundo, porque a gente vai falar agora sobre isso. Um podcast ele é relevante para quê? Muitas empresas querem fazer um podcast, mas qual que é o intuito? A retenção do colaborador. Ou é só apenas criar um podcast para ter um conteúdo sobre qualquer situação? Não, então o importante é isso. É entender aonde que nós conseguimos entrar com a comunicação assertiva. Hoje em dia nós temos dados que comprovam que uma empresa que tem uma comunicação direta, onde ela consegue reter a atenção dos colaboradores, ela tem um turnover muito menor, tá? Então, assim, o que acontece? Hoje a gente faz muito town hall, que são as transmissões ao vivo, onde entra o CEO ou diretores, lideranças da empresa, que se comunicam direto com os colaboradores. Então, é uma transmissão ao vivo. É a antiga call? É a antiga call, só que de uma forma muito mais legal. Eles fazem programa hoje em dia. Eles vão até o estúdio, mega programa com apresentadores, seja cantores. Eles fazem um programa mesmo no formato de TV e muitas vezes transmitidos em plataforma própria ou no próprio Teams. Muitas pessoas utilizam Teams, o Zoom. Então, a comunicação, ela deixou de ser apenas uma famosa call, onde você não consegue interagir ou você se sente monótono de assistir e que foi tão popular, por exemplo, em período de pandemia. Foi muito popular. E aí foi evoluindo e escalonando. E é o período da pandemia que fez essas mudanças. Hoje a gente entende que a famosa call, ela permitiu que nós estejamos em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E atingir os 4 cantos do país. E é isso também que as lideranças procuram. Fazer essa comunicação mais assertiva como tem colaboradores em todas as pontas, é importante que ele consiga ter de alguma forma, ele atinja e mostre que o colaborador está sendo ouvido, que é esse que é o mais importante. O pertencimento. O pertencimento. Então, as empresas que investem em comunicação, elas saem na frente. Porque a gente sabe que o turnover, ele custa caro para a empresa, você treinar colaborador, processo de onboarding. Então, e tudo isso que é o mais legal, a gente consegue encaixar dentro de uma comunicação estratégica também dentro do que a gente oferece. Um exemplo. Então, eu consigo fazer hoje uma universidade corporativa com conteúdos. Eu consigo fazer um treinamento de onboarding também com conteúdos, que aí sim entra o podcast. O podcast pode ser necessário, de repente, num onboarding de um funcionário. Então, você tem toda uma comunicação pensada para englobar para o funcionário. Porque a gente sabe que é chato passar, às vezes, por um processo de onboarding e ficar 2, 3 dias ouvindo a pessoa falar, sendo que aí, se você tem pílulas de conhecimento, ensino, metodologia. Então, a comunicação sendo estratégica, que acho que é a palavra, né, do podcast hoje, a gente consegue ser assertivo e entregar conteúdos para as empresas que ajudem e beneficiem ela em todas as etapas. E a RCE cuida de todas essas etapas. Cuida de todas essas etapas. Todos esses planejamentos, ideias, Sim. Execução, é do começo ao fim. Do começo ao fim. A gente se posiciona como um parceiro estratégico, né? A gente está ali como essa empresa de estratégia em comunicação. Tá? A gente não entrega como uma produtora, mas nós nos entregamos como uma empresa que vai ajudar parceiros e empresas na estratégia do começo ao fim. Seja ela para qualquer dor que ela trouxer. Hoje eu preciso me comunicar com o colaborador, eu preciso vender mais, eu preciso ganhar share, eu preciso atualizar a minha comunicação. Eu preciso... Então, é onde a RCE vai entender as dores, seja colocando o cliente ao centro, o consumidor, ou entender o produto, entender as dores, e a partir daí a gente desenha e vai para cima junto com o cliente, fazendo a melhor entrega possível. E para os próximos anos, vamos falar de transformação entre comunicação para empresas e consumidores. O que é que você acredita que vai impactar mais daqui para frente? Eu acho que a gente vê uma tendência muito forte, a gente volta a falar sobre as lives, né? Não vou falar só live shopping, mas as lives de comunicação de forma geral. De forma geral, eu acho que as empresas que começarem a fazer isso, muitas já fazem, como eu conheço algumas empresas que fazem, tanto que nós atendemos como outras que não atendemos. Eu acredito que as empresas que fizerem isso, elas vão sair na frente, tá? Elas saem na frente, é a tendência dos próximos anos. Por quê? Porque hoje a gente não tem tempo de consumir conteúdos que já se passaram. O que a gente falou hoje, amanhã talvez já não seja mais verdade. Então, as empresas que fizerem lives, que fizerem comunicação mais assertiva, que investirem na comunicação, em treinamentos de colaboradores para a comunicação, entregando, seja town hall com maior frequência, lives de venda com maior frequência, lives de lançamentos com maior frequência, eu acredito que esse universo da comunicação, de novo, que foi tão forte durante a pandemia, volte, e a tendência para os próximos 5 anos e entender também um pouquinho dos padrões do consumidor que vem mudando também, e como que a gente vai entregar isso para o varejo, para as empresas no geral também, no B2B. E para a gente encerrar,
Vamos falar do Rio Preto Tech Summit. Claro. Esse evento que é tão importante, tão significativo. A gente está no primeiro dia, ontem foi a abertura oficial e a gente está no início dele, primeiras horas da manhã. Qual é a sua percepção, sua expectativa? O Rio Preto Tech Summit, ele vem, né, já é o quinto evento. Eu tive a oportunidade de estar aqui ontem. O ambiente do Graneleiro ficou incrível, ficou sensacional. Grandes empresas estão aqui, sabendo do potencial que é, né, o Noroeste Paulista, não só o potencial de crescimento, mas o potencial que já tem financeiro aqui com grandes empresas. E o Tech Summit ele vem para comprovar isso, que as grandes empresas estão investindo em tecnologia aqui. As grandes empresas estão com tecnologia aqui, com mão de obra aqui. Rio Preto, ela é a cidade que exporta mais... que tem mais franqueados aqui, né? Os franqueadores saem daqui, Chiquinho Sorvetes é um deles e é o maior franqueador. É um polo de franquias aqui gigantesco. Então a gente vê que o Rio Preto Tech Summit ele vem com essa força de trazer a inovação, muito do que a gente está falando aqui. Muitas outras vão passar aqui durante o dia, também no podcast, para falar sobre a tecnologia, sobre nuvens, sobre IA, e aí vai ser um debate interno, que é o que a gente falou hoje. Você me perguntou sobre a IA e eu falei que pode ser que eu acho que ela colabora, mas ela não vai dominar de todo... Mas não vai substituir. Não vai substituir. Outras pessoas podem dizer que substitui. Então, isso aí, eu acho que esse debate saudável hoje vai trazer um pouco disso. Vão ter palestras que vão falar sobre a humanização dentro disso. Então, acho que vai ser muito enriquecedor, não só para o Noroeste Paulista, para os espectadores que vão estar aqui, porque a gente tem a transmissão online também do evento como um todo. Então, acho que eu espero que seja um momento de muita troca e de muitos negócios também para todos aqui dentro do Rio Preto Tech Summit. E eu vou ter oportunidade, você aí que está nos acompanhando, vai assistir entrevistas com patrocinadores, expositores, parceiros, organização, muito conteúdo ainda por hoje. Obrigada mais uma vez por todas as informações, pela entrevista, um ótimo evento. Eu que agradeço, para nós. Muito obrigado a todos que estiveram assistindo. A gente chegou ao fim desse episódio do RCE Talks, mas como eu disse, ainda tem muita informação pela frente. Você pode acompanhar a nossa transmissão na plataforma oficial do Rio Preto Tech Summit e também no canal da RCE Digital no YouTube. Até já já. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes. Pois parceiro é aquele que está sempre junto. É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo.